Esses acontecimentos, dos nossos dias, tanto nas questões políticas, quanto nas questões também de tempo, de clima, e eu creio que esse é um momento muito especial que nós estamos vivendo e que a igreja precisa se despertar para isso. Mas para aqueles que estiveram aqui nessa manhã, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 14, um versículo que nessa tarde o Espírito Santo colocou diante dos meus olhos, depois de tudo que nós falamos pela manhã. Jeremias 14, verso 22. Diz assim a palavra de Deus: acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Nós, como falei, muitas vezes nós somos influenciados pelas notícias, pelas opiniões dos entendidos, e achamos que podemos entender o que está acontecendo. Mas esse texto é muito claro. Não há Deus, outro Deus nenhum, ídolo nenhum. Não há homem, ciência, tecnologia capaz de fazer chover ou não chover. Isso está nas mãos de um Deus soberano. E eu gostaria que você visse isso dessa maneira. Muitas vezes nós estamos pensando, mas eu não vejo Deus agir. Deus não está agindo. As coisas não estão acontecendo. Mas como falamos também de manhã, precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais. Nos dê discernimento, para que você veja o que está acontecendo. E você veja que Deus está operando. Deus está agindo neste mundo, diante dos nossos olhos. Só não enxerga quem não quer. Deus está agindo. Os profetas da antiga aliança, eles discerniam. Eles entendiam espiritualmente as coisas. Mas nós somos uma geração, talvez uma igreja, tão focada no mundo e nas coisas do mundo, que a nossa visão espiritual é muito curta. E Deus age na nossa frente, nos nossos olhos, e nós não vemos. Às vezes queremos ver um anjo, queremos ver uma cura extraordinária, mas para que nós sejamos despertados. Mas quando você lê um versículo desse, e você olha para o que está acontecendo ao nosso redor, seria bom que nós tivéssemos discernimento espiritual para entender o que está acontecendo e buscarmos ao Senhor de maneira clara. Se você quer que chova ou que pare de chover, saiba que há um Deus soberano que controla todas essas coisas. E o versículo 21, ele termina dizendo: lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Então, o profeta orando, pedindo que Deus se lembrasse do seu povo e não anulasse a aliança que ele havia feito com o seu povo. Nós somos o povo da aliança, temos renovado a nossa aliança, e que nós possamos realmente clamar a Deus nesses dias. Pedir pela misericórdia do Senhor e clamar para que Ele possa operar. Aliás, Ele está operando, mas que a gente possa ver a sua operação, temer e tremer e nos curvar diante deste Deus. Deus está quebrantando o orgulho do ser humano e Deus está mostrando que Ele realmente é o Senhor soberano de todo esse universo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Mas vamos abrir nossas Bíblias, lá em Efésios, no capítulo 5, onde nós estamos fazendo um estudo
uma série de pregações em Efésios 5. Efésios 5, do verso 15 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Mais uma vez, irmãos, vamos lembrar dessa exortação do apóstolo Paulo, chamando a igreja a fazer uma avaliação de como tem vivido a sua vida cristã, de como você tem se comportado como um crente em Jesus Cristo, de como você tem andado neste mundo. No capítulo 4, no versículo 1, ele diz que nós devemos andar de modo digno da vocação em que fomos chamados. No versículo 17, ele diz que nós não devemos andar como andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aqui ele nos chama a fazermos uma avaliação prudente, cuidadosa, de como nós temos vivido a nossa vida cristã. E temos aproveitado esse início de ano para buscar esse discernimento do Senhor. O Senhor está nos dando mais um ano. O Senhor está nos dando mais oportunidades. E o que nós vamos fazer com isso? E esse texto nos chama a considerarmos prudentemente como nós temos vivido o nosso cristianismo, a nossa fé, como parte de uma nova humanidade que foi criada em Cristo Jesus, uma nova humanidade que está olhando para esse panorama do mundo e não se desespera, mas olha e vê a ação soberana de um Deus criando novos céus e nova terra, onde nós haveremos de habitar como parte dessa nova criação de Deus. E ele coloca aqui, então, aquilo que deve distinguir o viver de um cristão de um não cristão. Como deve ser a vida de alguém que crê no Senhor Jesus, de alguém que é uma nova criatura, daquele que não tem esperança neste mundo, não tem Deus. E nós já vimos aqui que no versículo 16, ele diz que o cristão é alguém que sabe usar o seu tempo. É alguém que sabe que estes dias são maus. E sabe que estes dias passam rapidamente. E o cristão é alguém que sabe usar estes dias, não para desperdiçá-los, como fazem os gentios, mas que usam esse tempo para que ele se torne o tempo de Deus na sua vida, para que se torne o momento de ação de Deus na vida de cada um. Não deixe que o tempo passe. Não deixe apenas que o tempo se escoe entre os seus dedos. Mas é alguém que sabe que cada momento é precioso. Cada momento é uma oportunidade de Deus agir. Que cada momento o cristão, então, é aquele que sabe usar o tempo que passa no kairós de Deus na sua vida, na ação de Deus na sua vida, no mover de Deus na sua vida. Você tem tido esse discernimento? Que Deus não está te dando apenas mais um ano, para você viver mais 365 dias, se nos der todo o ano de vida? Ou você está consciente de que cada um desses momentos que está passando é uma oportunidade que você tem, que Deus lhe concede, para que Ele opere na sua vida, para que opere através de você, e para que você seja realmente um instrumento nas mãos dEle.
Um cristão sabe discernir o tempo nestes dias maus. Depois ele diz que o cristão é aquele que procura compreender qual é a vontade do Senhor. É alguém que busca discernir a vontade do Senhor em todos esses acontecimentos, tanto nos acontecimentos gerais do nosso mundo, como nos acontecimentos da nossa vida pessoal. O cristão, ele busca discernimento na palavra, na oração, nas mensagens que ouve. Senhor, o que está acontecendo? Qual é a tua vontade? O que está acontecendo e por quê? O que tu queres da minha vida? Qual é o caminho que eu devo seguir ou não devo seguir? O cristão é alguém que está continuamente, constantemente procurando discernir a vontade de Deus para a igreja. E nós dissemos na semana passada que Deus tem uma vontade geral para a igreja. E essa vontade está revelada na Bíblia, na palavra. E Ele tem vontade particulares para nós, para cada um. São aquelas questões pessoais nossas que nós precisamos resolver, que não estão, você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai encontrar na oração, na sua meditação, na sua inteligência, na sua capacidade de tomar uma decisão. Você tem buscado discernir qual é a vontade do Senhor para a sua vida nesse novo ano? Ou você vai viver de novo mais um ano sem propósito? Ou você vai estar olhando para os acontecimentos do mundo e se deixando levar por um pessimismo, por uma angústia, por uma dúvida? Ou você vai discernir a vontade de Deus? Não, isso está acontecendo porque Deus está operando, porque Deus está agindo, porque Deus tem um projeto, tem um propósito, tem um plano. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe, se você conhece a Bíblia como membro de uma igreja, você deve saber o que Deus quer de você. Deus quer que você viva em unidade na sua igreja. Deus quer que você use os seus dons espirituais, que você seja um ministro dentro da casa do Senhor, alguém que serve. Deus quer que você seja um instrumento nas mãos dele. Deus quer muitas coisas para a sua vida pessoal, o seu projeto de vida, que você precisa buscar esse discernimento do Senhor, não o que você quer, mas aquilo que Deus quer para você. E devemos buscar essa vontade, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por que eu não quero que ela se realize na minha vida? Claro que eu quero. O que pode ser boa, agradável e perfeito para a minha vida? Eu quero. Então, precisamos buscar esse discernimento. E hoje, nós queremos focar aqui um pouco no versículo 18, no qual o apóstolo está dizendo que viver prudentemente nestes dias é também viver uma vida cheia do Espírito. O cristão é alguém que sabe discernir o seu tempo, que sabe transformar cada dia que passa na oportunidade de Deus na sua vida. O cristão é aquele que busca continuamente qual é a vontade de Deus nestes dias maus. E o cristão é alguém que é cheio do Espírito Santo, é habitado pelo Espírito Santo, diferentemente de um incrédulo, onde o Espírito Santo não habita nele. Mas o cristão é alguém que é habitado pelo Espírito de Deus, porque quando ele confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, quando ele foi batizado em nome do Senhor Jesus, confessando os seus pecados, ele também é selado com o Espírito Santo da promessa. Não existe cristão sem Espírito Santo. Não existe cristão com pouco do Espírito Santo que precisa ser cheio do Espírito. Não existe um segundo batismo
do Espírito Santo, como muitas pessoas ficam buscando. Não existe. O cristão, quando ele se torna um cristão, ele se torna templo do Espírito Santo. Vejam que é algo maravilhoso. Por isso que nós dissemos que nós só fazemos parte de uma nova humanidade. Uma humanidade que tem dentro de si o próprio Espírito de Deus. Uma humanidade no qual Deus vem fazer morada. Isso é algo extraordinário, maravilhoso, grandioso. E às vezes nós não entendemos e não valorizamos isso. Mas pensar que o Deus, Criador de todo o universo, vem fazer morada em mim, em você, em morar. Paulo diz, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Irmãos, isso é algo que vai muito além da nossa imaginação. Por mais que seja fértil a sua imaginação, por mais que você possa sonhar ou imaginar, você jamais seria capaz de conceber algo tão grandioso. As filosofias humanas dos nossos dias tentam dizer que nós somos divinos, que nós temos uma chama divina dentro de nós, que nós precisamos despertar essa chama divina. Nós não somos divinos, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, mas nós não somos divinos ou divinizados, mas o Espírito de Deus habita em vidas, em corações, em pessoas que um dia foram remidas pelo Espírito de Deus, que vivem uma vida de santidade, que vivem da maneira como nós já vimos aqui, que são diferentes. E o apóstolo aqui diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele não está mandando que nós nos enchamos do Espírito, porque nós não podemos fazer isso. Não adianta você jejuar 40 dias, fazer corrente de oração, buscar o Espírito Santo, que você não vai ser cheio do Espírito. Porque se fosse, seria obra, resultado dos seus esforços pessoais. E nós não conquistamos nada pelas nossas obras, porque as nossas obras não são meritórias diante do Senhor. Nós não podemos alcançar graça. Graça não é algo que nós alcançamos, mas a graça é algo que nos alcança. Isso é uma diferença brutal e fundamental. Às vezes nós estamos falando de graça, ouvindo falar de graça, mas nós não estamos entendendo. Você tem que buscar a graça, você tem que buscar, você tem que fazer por merecer. Deixou de ser graça. A graça é aquilo que nos alcança quando nós não merecemos. A graça é um Deus que vem até nós e nos perdoa dos nossos pecados. Isso é graça. O resto é mérito, é esforço pessoal. Por isso que as pessoas buscam e nunca se enchem do Espírito, porque a palavra aqui está dizendo que nós devemos nos deixar encher. Esse enchei-vos aqui, ele está dizendo, deixai-vos encher pelo Espírito. É o que nós podemos fazer. Se o Espírito Santo habita em nós, nós devemos deixar e buscar que ele nos encha. É uma ação de Deus, é graça. Graça é aquilo que nos alcança e não aquilo que nós alcançamos pelos nossos próprios méritos. Mas como vamos deixar que o Espírito Santo nos encha? Como eu disse, o Espírito Santo não é como água. Você olha para esse copo, ele está precisando ser completado. Então, como se o Espírito Santo pudesse ser completado aqui. O Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa é completa. Porque se ele habita numa pessoa, ele habita de modo completo. Não pode habitar só a perna dele, ou só a cabeça, mas tem que habitar por completo. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo, está dizendo de um enchimento contínuo, diário, que deve acontecer no nosso dia a dia, no nosso viver cristão. Não numa busca frenética durante algum tempo, mas no dia a dia, cada dia da nossa vida, discernindo o tempo, buscando a vontade de Deus. Nós vamos sendo cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos
habitando em nós, vai nos enchendo, vai nos capacitando, vai nos levando para uma vida espiritual, para discernimentos espirituais. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Nós não podemos nos encher por nós mesmos. Mas, como eu já disse, o Espírito Santo habita em nós. Mas nós somos pecadores ainda. Há uma velha natureza. E as preocupações deste mundo, a ação maligna, muitas vezes em nós, ao nosso redor, a ação do mundo, a nossa própria natureza carnal, muitas vezes nós vamos diminuindo a influência do Espírito em nós. Paulo usa uma expressão dizendo: não apagueis o Espírito. Não no sentido de que ele possa ser tirado da nossa vida, mas no sentido de que ele pare de agir em nós. E isso é verdade. Nós não vamos nos esvaziar do Espírito, mas o Espírito Santo para de agir na vida daquele que não busca, para de agir na vida daquele que não vive em santidade, para de agir na vida daquele que despreza o tempo de Deus e as oportunidades de Deus. Por isso essa necessidade dessa palavra de Paulo: enchei-vos do Espírito, deixai-vos encher pelo Espírito Santo, para que você viva de modo digno daquele que te chamou. O Espírito Santo pode ficar relegado. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados. Muitas vezes nós estamos entristecendo o Espírito de Deus que habita em nós. Estamos entristecendo o Espírito que nos foi dado para termos uma comunhão com Deus e vivendo de outras maneiras que desagradam a Deus. Nós não alimentamos o Espírito com a palavra, com a oração, com a comunhão, com o louvor, com a adoração. E a influência dele na nossa vida vai diminuindo. E aquele fogo, aquele entusiasmo, aquela alegria vão se tornando cada vez menor, vai murchando. E às vezes nós não sabemos, aí saímos aí dando cabeçada, buscando de alguma maneira restaurar aquilo que nós já fomos um dia. Mas nós precisamos, como diz o apóstolo, deixar-nos encher pelo Espírito. E ele, aqui nesse texto, ele fala: como nós vamos nos deixar encher? Se você continuar lendo aí os versículos seguintes, versículo 19 diz: falando entre vós, com salmos. Quando nós usamos a nossa linguagem para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para abençoar vidas, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio de amargura, de tristeza, isso vai sair na nossa boca. Vejam aí o capítulo 4, o versículo 29. Diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e assim, bem assim como toda malícia. Quando nós falamos entre nós com salmos, quando nós realmente falamos para abençoar as vidas, quando a nossa palavra é uma palavra de edificação, ao mesmo tempo que nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo para abençoar alguma vida, nós estamos sendo cheios do Espírito, estamos nos deixando encher com o Espírito Santo. Então não vai ser o nosso esforço, mas vai ser a nossa maneira de viver o nosso cristianismo, vivendo para a glória de Deus, falando entre vós. Depois ele diz: entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. É na adoração que nós somos cheios do Espírito. Quando nós estamos aqui num culto de louvor, de adoração, o Espírito Santo vai sendo derramado sobre nós, nós vamos sendo cheios do Espírito. Quando você adora em espírito e em verdade, quando a sua adoração é sincera e verdadeira, falando, adorando,
louvando de coração ao Senhor. Essa ênfase do apóstolo Paulo, de coração, é algo que tem que estar dentro de nós. Mas se a gente vem para um culto completamente alienado do que está acontecendo, completamente fora do ar, nós não seremos cheios do Espírito. Nós não precisamos ficar buscando o Espírito. Se você estiver adorando, você está sendo cheio do Espírito. Por isso a Bíblia enfatiza tanto a questão do culto, de estarmos juntos em adoração. Mas nós somos tão incapazes que nós desprezamos as oportunidades de Deus na nossa vida. Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos adorando. Eu vou fazer outra coisa. Deus nos dá a oportunidade de estarmos louvando o seu nome. Eu vou cuidar dos meus negócios. E assim nós vamos desprezando, nós não remimos o tempo. E como nós seremos cheios do Espírito se nós agirmos dessa maneira? Seremos cheios se nós estivermos aqui, meus irmãos, em espírito de adoração, de louvor, de culto, sabendo que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor do céu e da terra. Isso tem que mover o nosso coração. E quando nós somos movidos, o Espírito Santo nos move e nos enche e faz transbordar o nosso louvor ao Senhor. Mas quando nossa adoração é da boca para fora, nada disso acontece. Continuamos vazios, entristecendo o Espírito, apagando a ação do Espírito na nossa vida. Mas além de falar, além de louvar o Senhor, o apóstolo Paulo diz no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Quer ser cheio do Espírito? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade. Diz Tessalonicenses, e aqui nós vimos lá que nós precisamos buscar discernir qual é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que você seja grato em tudo. Em tudo. Como é difícil para nós, o nosso orgulho, agradecer a Deus pelas dificuldades, pelos problemas, pelas lutas, porque a nossa visão é tão curta e tão pequena. E nós temos muita dificuldade em dar graças por tudo a nosso Deus e Pai, mas essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Precisamos buscar isso do Senhor, porque quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos cheios do Espírito, nós estamos transbordando do Espírito. Os apóstolos sabiam disso. Quando foram açoitados, eles saíram daquele lugar dando glórias a Deus, porque haviam sido dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Hoje, qualquer coisinha que a gente sofre, nós saímos, mas eu sou um crente tão bom, eu sou um crente tão dedicado. Por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que o Senhor deixou aquilo? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço isso. Em tudo dai graças. Entenda que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. No momento, diz a palavra, a disciplina do Senhor pode parecer ruim. Tiago diz isso, mas ao fim das coisas ela vai redundar no nosso bem, na glória de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por isso nós somos chamados a dar glória, sermos gratos em tudo, em tudo, em tudo. Está doendo, está difícil, mas mesmo assim eu vou dizer, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Jó, diante de toda aquela perda dele, de todo o seu sofrimento, ele disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Por isso precisamos aprender a ser gratos, irmãos. Um coração ingrato, um coração incapaz de render graças a Deus, nunca será cheio do Espírito. Mas ele termina aí essa exortação dele no versículo 21, dizendo, sujeitavos uns aos outros no temor de Cristo. O lugar para sermos cheios do Espírito é um lugar onde há comunhão, onde há humildade, onde há submissão. Vira a sua página da sua Bíblia aí para Filipenses, capítulo 2.
A partir do versículo 1, Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também, cada qual, o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Esse é o desafio, irmãos, de vivermos nesse amor fraternal, nessa unidade. E quando nós vivemos desta maneira, certamente nós seremos cheios do Espírito. Nós estaremos nos deixando encher pelo Espírito Santo de Deus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós fizermos isso, irmãos, não precisaremos fazer nenhum esforço para que sejamos cheios do Espírito, mas o Espírito de Deus estará habitando em nós, atuando em nós, fazendo de nós instrumento nas mãos do Senhor. Pense nisso nessa noite, nessas palavras que temos trazido aqui para a igreja nestes dias. Dias maus, dias difíceis, dias de incredulidade, dias que muitas vezes nós ficamos em dúvida com o que está acontecendo, mas que você, como alguém que nasceu de novo, que é parte de uma nova criação, que aguarda ansiosamente o novo céu e a nova terra que estão sendo gerados em Cristo Jesus, que você possa viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo nestes dias, neste ano que se inicia. Você seja alguém que resgate o tempo de Deus na sua vida. Não deixe que o tempo passe, simplesmente para chegar no final do ano, mas que cada dia seja uma oportunidade de Deus agir na sua vida. Não despreze essa oportunidade, para que você não se lamente depois. Tanto tempo perdido, tantas oportunidades que Deus lhe deu e você deixou passar. Que você seja alguém que busque compreender qual é a vontade do Senhor nestes dias. Que Deus te dê visão espiritual daquilo que está acontecendo. E Deus te dê discernimento da vontade dEle para a sua vida pessoal, nas suas decisões pessoais. E que você seja alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que caminhe na plenitude do Espírito. Para que isso aconteça, você deve usar a sua linguagem para edificação e não para destruição. Você deve ter um coração cheio de graça para transmitir àqueles que te ouvem. Que você seja alguém que adore o Senhor em espírito e verdade. Que você seja alguém que dá graças em tudo. Que você seja alguém que viva em comunhão, em fraternidade, sujeitando-se um ao outro no temor de Cristo. Este é um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje. Ninguém quer submeter à autoridade, ninguém quer submeter a qualquer outro. E qualquer coisinha, estamos deixando de fazer a vontade do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê esse discernimento. Que essas palavras do apóstolo Paulo, nesse texto, seja um guia para a sua vida neste ano. Que você possa pautar ali o seu modo de viver. Que Deus nos abençoe. Amém.